Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você se encontra no livro de Judas. O livro de Judas tem apenas um único capítulo e nós vamos ler a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 8 e depois do versículo de número 12 e o versículo de número 13. E assim então nos diz a palavra do Senhor. Eu quero lembrá-los, embora vocês já saibam bem tudo isso, que quando o Senhor libertou de uma vez por todas o seu povo da terra do Egito, ele em seguida destruiu aqueles que não creram. Da mesma forma, como alguns dos anjos não mantiveram sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria casa, ele os mantém sobre trevas e correntes eternas à espera do julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor que viviam em imoralidade grosseira e cobiça carnal não natural, expostas diante de nós como um exemplo, estão sob o castigo do fogo eterno. No entanto, essas pessoas se comportam da mesma forma. São sonhadoras que contaminam a própria carne, rejeitam a autoridade e amaldiçoam os seres celestiais. E no versículo de número 12 em diante, ele então vai nos dizer: são essas pessoas que poluem as festas de amor de vocês, que compartilham sua mesa sem medo, enquanto simplesmente cuidam de suas próprias necessidades. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. Elas são ondas bravias do mar, espumando seus próprios caminhos vergonhosos. São estrelas errantes e as trevas mais densas e duradouras estão reservadas para elas em particular. Bom, este é um texto bastante complexo e com muitas referências do Antigo Testamento, onde Judas vai nos alertar a respeito de algumas coisas. Num primeiro momento, esta não parece ser uma mensagem muito positiva, porque Judas está aqui nos lembrando de muitas tragédias que aconteceram desde o princípio dos tempos. É interessante que no texto em que nós lemos, Judas vai começar dizendo justamente isso. Eu quero lembrar a vocês. E ele vai nos trazer aqui alguns exemplos de tragédias que aconteceram. Ele vai nos lembrar, por exemplo, da tragédia do Egito, onde o povo de Deus foi liberto com mão forte, onde o povo de Deus recebeu de Deus o livramento, mas muitas pessoas também foram destruídas porque não creram. Ele vai nos lembrar de uma tragédia que aconteceu talvez antes da própria criação do homem, quando alguns anjos, segundo ele, segundo a tradição judaica, abandonaram as suas casas, abandonaram os seus postos, e por isso ele vai dizer que estes anjos foram lançados a trevas eternas e a correntes, estão amarrados a correntes eternas. Ele vai nos lembrar também de Sodoma e Gomorra, quando muitos homens se entregaram às suas paixões e à imoralidade e por isso também estão padecendo no fogo eterno. Lembranças de homens que receberam do Senhor o juízo, não apenas de homens, mas também de anjos. E ele vai nos lembrar de todos estes exemplos e depois que ele nos lembra desses 3 exemplos, ele vai nos dizer: muitos se comportam hoje da mesma forma. Muitos se comportam da mesma forma. O fato de Judas estar nos lembrando dessas tragédias que trouxeram o juízo de Deus sobre homens e anjos é para nos lembrar que muitas vezes no nosso tempo estas coisas continuam acontecendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas tiveram muita dificuldade de acreditar nas atrocidades que estavam acontecendo na Europa e só depois de muito tempo
com todas as informações, e depois que a guerra acabou é que as pessoas começaram a ter real consciência daquilo que realmente havia acontecido. O que Judas está tentando nos alertar aqui é de que estas coisas, estas tragédias que muitas vezes para nós são difíceis de imaginar, de homens se entregando às suas imoralidades sexuais, de anjos se rebelando, de pessoas sendo destruídas por não crerem, estas coisas difíceis de imaginar na nossa mente ainda acontecem hoje, nos nossos dias. Ainda hoje existem aqueles que não creem e que estão sendo destruídos por não crerem. Ainda existe hoje aqueles que se entregam à imoralidade sexual, que se entregam aos seus próprios prazeres e da mesma maneira estão sendo destruídos e sendo entregues ao fogo eterno. Ainda hoje existem aqueles que se rebelam contra as autoridades, assim como os anjos se rebelaram, e eles ainda hoje estão recebendo a sentença de trevas e de correntes eternas. Nós precisamos nos lembrar que ainda existe um juízo para aquilo que nós fazemos e para aquilo que nós deixamos de fazer. Ele, Judas, vai naquela época apontar que existiam ali homens e mulheres dentro da igreja, no seio da igreja, que estavam se comportando desta mesma forma. Ele vai acusar estes homens dizendo o seguinte: estes cuidam apenas dos seus próprios interesses. Esses estão no meio de vocês, mas cuidam apenas das suas próprias vidas. Judas aqui vai nos lembrar, não para simplesmente criar um terror no coração das pessoas, mas como um pastor, como alguém que deseja que as pessoas escapem desse juízo. Veja, meu amado irmão, esta, apesar de não parecer, é uma mensagem de esperança, porque assim como Judas alerta o seu povo com amor e com carinho para que o seu povo não tenha o mesmo fim que esses anjos, não tenha o mesmo fim que aqueles que não creram no Egito, não tenham o mesmo fim que aqueles que se entregaram à imoralidade sexual em Sodoma e Gomorra, assim também o Espírito Santo alerta cada um dos seus, dizendo que este perigo ainda é iminente nos nossos dias, que ainda hoje existem aqueles que vivem assim, mas nós devemos viver de maneira diferente. Nós somos aqueles que respeitam as autoridades, nós somos aqueles que creem na salvação de Deus através do seu Filho Cristo Jesus. Nós somos aqueles que nos guardamos de toda a imoralidade sexual, para que o nosso fim seja um fim diferente. Se você está escutando esta mensagem hoje, é porque ainda existe esperança, que você possa, assim como eu todos os dias, se arrepender dos seus pecados, se voltar a Deus, crer em Deus e no seu Filho Cristo Jesus, e nós teremos então um fim diferente. O nosso fim não será o fim destes homens e destes anjos que experimentaram a tragédia, que foram destruídos, experimentaram trevas, correntes eternas e o fogo eterno. Para nós que cremos no Senhor Jesus, o que está nos reservado é a vida eterna junto com o seu Filho. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.